O Alienista, conto de Machado de Assis. Este é o segundo vídeo. O primeiro vídeo foi um vídeo de introdução. A primeira parte do conto é chamada de Como Itaguaí ganhou uma casa de Orates, né? Casa de Orates é casa de doidos, de idiotas, né? As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos vivera ali um certo médico, o doutor Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas. Estudara em Coimbra e Pádua, duas universidades muito tradicionais, a gente vai conversar sobre elas no final do vídeo. Então estudara em Coimbra e Pádua. Aos 34 anos regressou ao Brasil, não podendo el-rei alcançar dele que ficasse em Coimbra, regendo a universidade, ou em Lisboa, expedindo os negócios da monarquia. Então por aqui a gente vê a qualidade intelectual do Simão Bacamarte, né? Era para ele ficar como reitor de uma universidade ou cuidando dos negócios da monarquia, né? A ciência, disse ele, a sua majestade, é o meu emprego único. Itaguaí é o meu universo. Dito isso, meteu-se em Itaguaí e entregou-se de corpo e alma ao estudo das ciências, alternando as curas com as leituras e demonstrando os teoremas com cataplasmas, né? O que é cataplasma? Eu coloquei ali no nosso Quizlet. É uma papa medicamentosa feita de farinhas e algumas outras ervas medicinais ou qualquer coisa assim. O interessante é, demonstrando os teoremas com cataplasmas, olha, então ele não está enfunado numa biblioteca só estudando e escrevendo tratados, né? Ele não está, digamos assim, alienado da realidade que ele estuda. Então, se ele fosse um psicólogo, ele não ficaria lendo Freud, Jung e não sei quem mais, e aí fazendo uma nova teoria. Ele estaria lendo esses caras e tendo consultas, terapia com os seus pacientes, de forma que ele pudesse comprovar as teorias com cataplasmas, né? Aos 40 anos, casou com Dona Evarista da Costa e Mascarenhas, senhora de 25 anos, viúva de um juiz de fora, e não bonita nem simpática. Um dos tios dele, caçador de pacas perante o Eterno, e não menos franco, admirou-se de semelhante escolha e disse-lhe. Vamos guardar, na história vamos guardar isso, né? Um dos tios dele falou: olha, tua mulher não é nem bonita nem simpática, né? Só que aqui nós temos um grande mistério, né? Um dos tios dele, caçador de pacas perante o Eterno, e não menos franco, admirou-se de semelhante, né? Perceba, só para mostrar o nível da dificuldade, né? E algo que eu gostaria de falar com você, que é sobre a tradução, né? Eu fui cotejando, às vezes, né? Eu fui para a tradução desse conto no inglês. Não porque possa haver qualquer vantagem no sentido de expressividade lendo inglês, isso é absurdo, né? Quer dizer, só se o autor fosse ruim. Dizem, eu já escutei uma professora aqui falando que os livros do Paulo Coelho lá fora são bem vendidos porque os tradutores melhoram muito o que o Paulo Coelho escreve, e aí acaba sendo uma grande vantagem para o Paulo Coelho ser traduzido. Eu acredito que sim, porque ele é um péssimo escritor. Então, mas é claro que quando a gente está falando de Machado de Assis, não faz sentido nenhum eu ler Machado de Assis no inglês, por quê? De besta, né? Isso seria muito servilismo, né? A língua inglesa, assim, nossa, ó, Machado em inglês, né? Mas existe duas vantagens, né, em fazer isso. Autores em inglês lendo uma tradução.
A primeira delas é ver os limites da tradução, né? Ao ver o quanto que o tradutor não consegue, né, passar uma determinada nuance de significado e tudo mais, nós conseguimos admirar melhor a nossa língua, claro, quando é bem usada, como é o caso do Machado de Assis. Então essa é a primeira vantagem. Pensar sobre a tradução, os limites da tradução e assim por diante, né? Existem mais vantagens, é claro, mas a segunda mais importante é você ganha ali uma interpretação, né? Então se é uma passagem meio difícil, você vai pegar um leitor muito atencioso, afinal de contas o cara teve que traduzir aquilo ali, então você vai pegar um leitor muito atencioso e vai falar, olha, eu entendi essa passagem assim, né? Porque como ele vai ter que colocar em outras palavras, ele vai ter que mostrar para você a tua interpretação. Então essas são as duas vantagens, né? Então eu às vezes eu gosto de ir para a tradução em inglês, né? O interessante é que o tradutor do inglês para o inglês, né? Essa passagem aqui, um dos tios dele, caçador de pacas perante o Eterno, meu Deus do céu, né? E não menos franco, admirou-se de semelhante escolha e disse-lhe. Em inglês está: One of his uncles, an outspoken man, asked him why. Né? Então basicamente é um dos seus tios, que é uma pessoa que é franca ao falar, né? Ele fala muito, perguntou por quê. Né? Essa história do caçador de pacas perante o Eterno, o tradutor em inglês decidiu não mexer com isso. Né? Bom, essa é a minha primeira observação. Eu coloquei ali no Quizlet, deixa eu ver se é isso mesmo que eu coloquei, uma edição com uma nota, uma edição em português com uma nota. Não é não. Puxa vida, eu vou ter que achar e eu coloco no Quizlet para você. Mas a explicação que se deu ali é pacas representam... como é que é? Paca representa vergonha, e aí aqui o tio dele não tem vergonha. É uma explicação assim que eu achei bem insatisfatória, né? Por que eu achei insatisfatória? Porque soa bíblico. Soa bíblico isso daqui. Caçador de pacas perante o Eterno. O Eterno, é claro, não há dúvida, mas esse perante, né, soa bíblico. E aí a gente sabendo que o Machado de Assis é cheio de referências à Bíblia, cheio de referências à Bíblia, é interessante ver como que isso é natural para ele. Lembre-se, um brasileiro no século XIX até século XX, primeira metade do século XX, é quase impossível você não ser católico, ou se você não é católico praticante, você é influenciado pela cultura católica, né? Isso é óbvio, né? E o Machado, a todo tempo, ele tem referência à Bíblia, né? Então seria muito interessante achar isso. Bom, e aí, cavocando as coisas, eu encontrei o seguinte versículo. Gênesis, capítulo 10, versículo 9. Né? Diz assim o versículo: Ele era poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Né? Essa é uma tradução. A outra tradução: ele, falando do Nimrod, né? Ele foi o mais audaz e corajoso dos caçadores diante do Senhor. E por esse motivo há o ditado: valente como Nimrod. Eu tenho certeza que é a esse versículo que Machado de Assis está fazendo alusão. Né? Vamos ter em mente isso daqui. Olha que ironia fina que o Machado de Assis coloca aqui. Quase imperceptível. Tanto é que o tradutor do inglês preferiu não mexer com essas coisas. Nimrod, tem até um ditado: você é valente como Nimrod. Ele é forte como um Hércules, né? Ele é valente, ela é bela como uma Afrodite, né? Ele é valente como Nimrod. Então, uma grande figura bíblica. Ele é audaz e corajoso, ok? Lembre-se, o Dr. Simão Bacamarte, respeitado por todo mundo, decidiu se casar com uma mulher feia.
E nem simpática a desgraçada é. Então precisa de um varão forte e corajoso para que diga na cara dele, olha, tua mulher é feia e não é simpática, né? Só que ele não é um caçador como nos tempos bíblicos, que deve ser, sei lá, um caçador de leões, né? Um caçador de urso, um caçador valente e corajoso. Ele é um caçador de paca, que é aquele porquinho, assim, né? Aquele roedorzinho pequenininho. E aí que está a ironia, né? Ao mesmo tempo que você coloca essa pompa de um versículo bíblico para descrever um tio, você também fala que ele é um valente, valoroso caçador de pacas, né? Então é isso daqui que está em jogo. Ok, então a nossa leitura termina aqui. Próximo vídeo a gente continua. Eu vou fazer algumas observações sobre as notas aqui, do vocabulário dessa partezinha, né? Primeiro, Itaguaí. Itaguaí é um município da região metropolitana do Rio de Janeiro e se localiza a 73 quilômetros de distância da capital do estado. Isso é interessante porque em determinado momento vai haver uma viagem para o Rio de Janeiro, né? Parece não ser muito, 73 quilômetros, não é tanta coisa assim, mas lembre-se, é uma viagem de carroça, né? Nós estamos aqui no século XVIII. Machado de Assis está escrevendo como se fosse uma velha crônica antiga, né? Bom, Orate, como a gente viu, é um indivíduo louco, sem juízo, tresloucado, é um outro jeito de falar isso, doido, idiota, louco, né? A gente conversou sobre a Universidade de Pádua, ela está localizada em Pádua, em uma das mais importantes da Itália. Uma das cidades mais importantes da Itália. Foi fundada em 1222, sendo uma das mais antigas do mundo. Okay? A mesma coisa a gente fala sobre Coimbra, né? Lembre-se que durante muito tempo na história do Brasil, os nossos jovens iam para Coimbra, iam para Portugal para receber a educação superior, né? Cataplasma, como eu já disse, mas vamos revisar. Papa, medicamentosa, feita de farinhas. Polpas ou pó de raízes e folhas que se aplica sobre alguma parte do corpo dolorida ou inflamada. Cataplasma. Caçador de pacas perante o Eterno foi o que a gente conversou, sobre o que a gente conversou aqui. Eu acho que eu encontrei o que eu queria dizer para você. Vamos lá, né? Se você ficou, é porque você tem paciência e você quer escutar as minhas observações. Lembra que eu falei para você que numa edição tinha uma explicação para esse caçador de pacas, né? A explicação é a seguinte, essa edição é da editora Ática. A explicação é a seguinte, deixa eu ver se eu encontro aqui para você. Então, caçador de pacas perante o Eterno. O termo paca, quando utilizado como qualificativo, tem o sentido de tolo, bobo. Dessa forma, o tio de Simão possui a capacidade de identificar os tolos de modo permanente e sistemático. Eu acho essa explicação muito, muito fraca, né? Primeiro, por que perante o Eterno? Caçador de paca perante o Eterno. E não é que o Simão Bacamarte não é que ele é um bobo porque ele vai casar com uma mulher feia. Não é isso. O ponto é, poxa, é muito difícil. Tem que ter muita coragem você chegar para uma pessoa, principalmente uma pessoa que é muito respeitada, e falar, olha, tua mulher é feia e tua mulher não tem simpatia nenhuma, né? Então, fica aqui registrado para você a interpretação nessa edição aqui, né? Coloquei o PDF para você. Bom, aí eu coloquei o que é uma paca, né? É um grande roedor noturno da família dos Desiproctídeos, encontrado no México e sul do Brasil, geralmente próximo aos rios, com cerca de 70 centímetros de comprimento e 13 quilos, cauda pequena e não visível pelagem parda marrom, né? Então isso aqui são pacas, né? E é claro, a gente está falando de um roedor, um animal super arisco, né? Super mansinho, né? Nesse sentido, ele nunca vai te atacar, né?
Então não há muito heroísmo de ser um caçador de pacas.